Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Seja bem-vindo mais uma vez para um caso criminal inédito. Se você já é da casa e já conhece o meu trabalho, muito obrigada. E se você está chegando novo, seja bem-vindo e fica sabendo que esse aqui é canal pra gente bater papo, pra gente conversar mesmo aqui nos comentários. Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, minha gente, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, ficar em alerta, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2004 e é o caso da Nadia Amour. No dia 22 de novembro de 2004, na cidade de Villiers-le-Bel, é uma cidade que fica bem lá no norte da França, a 45 minutos da capital, Paris, a Nadia, ela deixou os filhos dela pela manhã na escola, umas 8 horas, 8h10. Ela tinha 5 filhos, para vocês ficarem sabendo, ela era mãezona mesmo. Então levou a criançada toda para a escola e nesse dia 22, ela tinha alguns compromissos. Ela tinha que ver uma amiga, ela tinha que passar na casa da mãe dela para almoçar com a mãe dela. Só que o que aconteceu? Depois que ela deixou os filhos na escola, ela sumiu. A mãe começou a ligar para ela, a amiga começou a ligar para ela, mandaram mensagem: você tá chegando, Nádia? Tá vindo, Nádia? E nada, ela não respondia, nem SMS, nem telefone. Tava difícil a comunicação com a Nádia. A mãe ficou meio preocupada, que falou: a Nádia, ela sempre vem aqui almoçar comigo, né? E ela nunca falha. E se ela falha, se ela tá com algum problema, ela me liga, né? E desmarca, mas ela sempre faz as coisas certinho, ela não deixa assim jogado. Então, se a minha filha não veio, tá acontecendo alguma coisa. Daí essa mãe desesperada conversou com um filho, o irmão da Nádia. E ele também começou a ligar pra Nádia e não conseguia contato com a irmã. Ele começou a ficar bem desesperado. O que deixou a família mais desesperada ainda foi quando a criançada saiu da escola, à tarde. Ela não foi buscar a criançada. E nessa hora aí todo mundo sabia, com certeza buscar o pessoal na escola ela vai. Talvez ela sumiu aí, deve estar dormindo, às vezes, sei lá, deu uma enxaqueca, né, tomou remédio, apagou. Mas com certeza ela vai buscar a criançada na escola, porque ela nunca deixa o pessoalzinho sozinho. E quando deu a hora de buscar, ela não foi. Então, né, o pessoal da escola ligou pro pai, falou: ó, vem buscar os filhos aqui, porque eles estão aqui, já faz meia hora que a escola tá quase fechando e não tem ninguém. Aí esse pai, né, que teve que sair do emprego correndo, voltou pra casa e tava fazendo outra coisa, que sempre era a Nádia que buscava as crianças. Então ele foi até a escola, recuperou os filhos e foi pra casa. Esse pai também, sem entender muito onde estava a Nádia, ele tava ligando pra mãe da Nádia, pro irmão, não sabia o que estava acontecendo. O irmão da Nádia, muito preocupado e bem inteligente, ele falou: isso não é normal da minha irmã. Eu vou na delegacia e eu vou declarar o desaparecimento dela. Então ele chegou na delegacia, explicou o caso: a minha irmã, 41 anos, hoje de manhã foi levar a criançada para a escola e depois a gente não teve mais contato com ela. Com certeza aconteceu alguma coisa. A polícia, minha gente, deu risada na cara desse irmão. Falou: cara, ela é maior de idade, 41 anos, e não faz nem 24 horas que ela desapareceu, a gente não pode fazer nada. Às vezes ela saiu aí um pouco para espairar a cabeça. Por isso, quantos filhos ela tem? 5? Nossa senhora! Faz quanto tempo que ela é casada? Faz bastante tempo? Então, às vezes ela saiu, daqui a pouco ela volta, a gente não pode estar fazendo nada. Daí esse irmão insistia: mas tá acontecendo alguma coisa, ela não faria isso, ela não deixaria os filhos dela, eles eram a prioridade da vida da Nádia, vocês não estão entendendo. A polícia falava: a gente não pode fazer nada, ela é adulta e talvez ela esteja por aí, ela vai voltar. Só que esse irmão não largou o osso não, insistiu, a polícia falou: tá bom, a gente vai fazer alguma coisa pra você. Ele falou: manda uma patrulha lá na casa dela pra vocês dar uma olhada, vasculhar, ver se vocês acham alguma coisa interessante, mas manda uma patrulha lá, por favor. Daí ele falou: tá bom, vai embora então aqui da delegacia. Acho que eles fizeram isso mesmo pro cara sumir, porque ele não tá aguentando mais esse moço falando na cabeça deles. A polícia acabou a vontade deles, oh meu Deus. Então, eles mandaram essa patrulha na casa da Nádia e, para surpresa da polícia, quem abriu a porta foi o marido. O marido abriu a porta: oi, tudo bem? Ah, é verdade, a minha esposa não vejo ela desde hoje de manhã, mas não sei o que aconteceu. A polícia falou assim: caramba, como que esse marido tá em casa, sente falta da esposa e ele não vai na delegacia? É o irmão dela que tá indo. Tá estranho aqui, por que esse marido tá em casa de boa? A polícia deu uma vasculhada na casa assim, rapidinha, superficial, viu que tava tudo no lugar, casa limpinha, tinha muito brinquedo, né, muita coisinha assim, meio desorganizada, mas tinha muita criança na casa. A polícia falou: pô, não tem nada aqui de estranho. Aí eles pegaram, né, avisaram ele: precisar de alguma coisa,
coisa, vai até a delegacia, mas ali para eles concluíram o dia. Ela tem 41 anos e talvez ela vai voltar para casa. No dia seguinte, esse irmão da Nádia, não contente, e passou a noite inteira, a Nádia não voltou para casa, ele foi até a delegacia novamente. Só que dessa vez ele já estava sem paciência. A polícia falou, a gente não pode fazer nada, não faz nem 48 horas, ela é adulta, a gente foi lá ver a vida dela, tem muita criança na casa, às vezes ela quer dar um respiro de vida, ela foi dar um tempo em algum lugar, a gente não pode fazer nada. Esse irmão, ele se irritou, começou a gritar com a polícia, exigindo, né, pô, vocês são as autoridades, façam alguma coisa, a gente tá falando que é preocupante, tá acontecendo alguma coisa. Daí a polícia realmente viu que, poxa, né, vamos fazer alguma coisa então, porque pelo que ele tá falando, deve ser alguma coisa realmente de grave. E nessa hora que ele ficou nervoso, ele falou, isso pode ser um crime, vocês não estão entendendo, vocês estão passando do lado de pista importante, gente, acorda. E daí a polícia falou, tudo bem, vamos começar a investigação hoje. Aí começaram conversando com os vizinhos, os parentes, o pessoal ali mais próximo, a família. O que eles descobriram sobre a Nádia é que ela era uma pessoa assim, muito agradável, muito sorridente, trabalhadora, todo mundo falava super bem dela. Ela estava casada com um moço chamado Amir Amour. Também ele era da mesma nacionalidade dela, os dois eles vieram da Argélia para tentar melhores condições de vida aqui na França. Então há 15 anos ela estava casada. Antes dela começar a ter os filhos, ela trabalhava no comércio, então ela sempre muito vaidosa, de batom, maquiagem, salto. Ela era muito vaidosa antes de ter os filhos. Aí depois que ela começou a ter o primeiro, segundo, terceiro filho, ela parou de ser vaidosa, deixou de se cuidar e ela decidiu também parar de trabalhar. Então foi nessa hora aí que os vizinhos falaram, a gente viu que realmente antes ela era muito vaidosa e depois que ela começou a ter criançada, ela parou de se cuidar. Quando ela teve o quinto filho, ela realmente já estava sem trabalhar, não estava mais maquiada, não estava mais pondo sapatinho alto, sabe? Ela estava realmente vivendo uma vida de mãezona Amélia em casa e ela se deixou de lado. Muita gente contou para a polícia que talvez ela teria feito isso contra a vontade dela, porque ela gostava muito de trabalhar, ela era vaidosa e do nada ela mudou. Parece que alguém tinha forçado ela a fazer isso. Mais uma vez, a polícia começou a ter uma certeza de que ela tinha saído de casa realmente para respirar e viver uma nova vida, que ela não estava aguentando mais. Se ela estava vivendo de uma maneira que ela não queria, talvez ela realmente saiu porque ela não estava aguentando mais os filhos, o marido, a vida de Amélia que ela estava tendo, né? Então a polícia falou, só deve ter sido isso, ela saiu de casa porque ela não estava querendo ter outra vida. Aí a polícia pensou assim, vamos olhar o passaporte dela, né, o número direitinho, para ver se ela saiu do país, às vezes ela voltou pro país dela. Eles viram que o passaporte estava com a data expirada e ela não poderia ter saído daqui da França. Aí eles falaram, se realmente ela for fazer uma viagem, uma aventura, ela tem que ter dinheiro, vamos olhar a conta bancária dela. A conta bancária não tinha sido movimentada, fazia 2, 3 dias, estava tudo parado já. E a polícia falou assim, se ela não movimentou a conta, se ela não saiu do país, ela deve estar com alguém que está bancando ela deve ter um amante rico. Então ela tem um amante, esse amante está bancando tudo. Então eles conversaram com a família para saber, e ela tem amante, como é que é a relação, né, com o Amir, o marido. Eles falaram, não, a Nádia, ela é alguém muito assim, de valor, muito íntegra, ela vivia realmente para casa, para os filhos e para o marido. Ela não tem amante, não tem como, ela sempre estava por perto, ela nunca sumia, então não tem essa de amante não, você pode ficar tranquilo. O irmão na delegacia, tentando falar com a polícia, tentando dar pistas, ele soltou uma bomba para a polícia, que foi nessa hora que a polícia falou, opa, a gente realmente está passando do lado de pista importante. Ele falou, olha, o marido dela, esse tal aí de Amir, eu não sou muito, não vou muito com a cara dele, eu acho ele meio chato, estranho. Depois que ele começou, né, ter esse relacionamento com a minha irmã mudou muito, inclusive ele tirou ela de perto de todos nós, foi uma coisa chata, mas ela não via isso. Ele era muito assim, possessivo, dissimulado, tinha muito ciúme da minha irmã, era chato de ver. E outra coisa que eu vou falar pra vocês agora, isso aqui eu acho que é muito importante vocês saberem. Fazia 3 anos que a minha irmã tava dormindo num outro quarto porque ela queria divorciar desse cara. Só que esse cara não queria divórcio, não. Ele falava, a gente tem 5 filhos aqui junto, a gente tem que ser pai e mãe junto, não vamos separar, não. Então há 3 anos eles estavam em camas separadas, não tinha mais um casamento ali. E ela queria o divórcio. E até que ela conseguiu entrar na cabeça desse homem, o Amir, que eles tinham que divorciar porque não tinha mais nada a ver estar junto ali. Nem pelas crianças iria dar certo, porque tinha muita discussão na casa, muita briga. Então ela falou, vamos divorciar que vai ser melhor pra todo mundo, vamos ver a harmonia. E ela conseguiu enfiar isso na cabeça desse marido. E o divórcio, minha gente, iria acontecer no dia 23 de novembro, um dia depois que ela sumiu. Isso seria coincidência? Foi nessa hora que a polícia começou a focar em quem? No marido dela, o Amir
amor. Olhando a vida do casal um pouquinho assim mais de perto, a polícia viu que alguns meses atrás a Nádia tinha feito 18 denúncias, pequenos BOs, dizendo que o marido estava agressivo em casa, estava agredindo ela com palavras, às vezes pegava firme o braço dela, que ele estava sendo assim meio violento, às vezes fisicamente. 18, minha gente, tinha 18 denúncias ou BOs contra esse cara, e a polícia não se ligou que estava acontecendo alguma coisa nessa casa. Essa mulher com esses 5 filhos. Ela foi na delegacia, comentou, estava tendo problema no casamento, e ela falou pra polícia, tá ficando pior agora que a gente tem essa data do divórcio. Depois que ela realmente conseguiu a data, fazia uns 2 meses que ela sabia que no dia 23 de novembro ela ia ter esse divórcio, esses 2 meses que ela viveu aí foi um inferno. Teve vários e vários BOs, várias denúncias de violência doméstica e a polícia não fazia nada. Claro que 3 dias depois do desaparecimento da Nádia, né, eles sabiam que tem alguma coisa realmente errada com esse marido, eles levaram a polícia científica até a casa da Nádia para colocarem aquela substância, o Blue Star. Então chegaram lá na casa, bateram, quem abriu foi o Amir, o marido da Nádia, ele falou numa boa, pode entrar aí, pode olhar tudo que vocês quiserem. Quando a polícia científica colocou o Blue Star, a casa acendeu literalmente. Tinha muito sangue no banheiro, numa máquina de lavar, tava todo cheio de marca de sangue, respingo de sangue no chão, no quarto do casal, no quarto das crianças. Então a polícia falou, aconteceu com certeza uma briga aqui, que alguém se machucou muito. Então a polícia coletou todas essas amostras aí, DNA, em tudo o que eles puderam, e foi para análise. E também convidaram esse marido para ir para a delegacia porque ele ia fazer o interrogatório. No interrogatório do Amir, ele falou que ele sofreu algum acidente na mão e por isso tinha sangue em vários lugares, que ele cortou a mão dele com a ferramenta e daí tava ali tentando arrumar, saiu da sala, foi pro banheiro, sabe, contou uma historinha falando que o sangue era dele. Por isso, se o sangue é seu, você pode ficar sossegado que a gente tá fazendo análise, se for o seu sangue, tudo bem. Mas se for o sangue da Nádia, você vai ter que explicar o que você fez com ela, que a gente quer saber. Porque tem muito sangue e não parece não que é do machucadinho na mão. Parece que alguém foi esfaqueado dentro dessa casa. Então a gente quer saber mais informações. Esperando os resultados das análises, você vai ficar preso aqui. Mesmo com toda a pressão da polícia no interrogatório, o Amir, ele não falava nada, não confessava nada, tinha respostinha pra tudo. Mas as análises chegaram e era sim o sangue da Nádia na casa inteira. Então a polícia sabia, você fez alguma coisa com a sua esposa, então agora você tá preso e a gente precisa encontrar o corpo. Aonde tá o corpo? Fala o que você fez. E ele não falava nada. Mas já ficou preso ali porque a polícia tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido naquela casa. A investigação continuou, gente, e aqui a gente já tá em abril de 2005. Nada de corpo, nada de nova pista. A polícia tava assim, tentando encontrar o que eles podiam, mas parece que estava estagnada a investigação. O que aconteceu nesse abril de 2005 foi que uma das filhas do casal, de 12 anos, ela lembrou de uma coisa importante. Ela foi até a delegacia e falou, olha, nesse dia que a mãe desapareceu, a Nádia, foi dia 22 de novembro, eu lembro que a gente tava tudo brincando na sala e o pai à noite falou pra gente assim, ó, eu vou ali no porão fazer um negócio, mas vocês não ficam na porta olhando não, tá? Fica assistindo televisão, eu tô fazendo um negócio aqui, mas não fica olhando que é um serviço sujo, alguma coisa assim, é limpar. Só que ela falou assim, a gente é criança, né? Quando ele falou que não era pra olhar, ele foi fazer o que ele tinha que fazer, todo mundo foi pra porta do porão e a gente ficou espiando o que ele tava fazendo e ele não percebeu. Aí a criança falou assim, a gente viu que ele pegou um saco preto muito pesado, arrastou pro chão, logo depois o vizinho veio, os dois pegaram esse saco, parecia que realmente estava muito pesado, que eles pegaram com 2 pessoas e colocaram no carro do vizinho. Depois disso, eles saíram de carro e a gente não sabe mais nada. Parecia que eles estavam colocando um saco de roupa, um saco de entulho, alguma coisa muito pesada dentro do carro. E a criança falou isso, na hora, a polícia sabia, é o corpo da Nádia, que saiu da casa dela nesse carro do vizinho. O que a polícia fez? Vamos conversar com esse vizinho, né? Porque ele foi o adulto que realmente ajudou. Quando a polícia foi até o vizinho e conversou com ele, ele falou, nossa, é verdade, teve um dia, não lembro se foi um dia do desaparecimento, mas ele falou pra mim que tava precisando de ajuda pra carregar um saco pesado. Falou que era roupa, que ele fez, né, a limpeza ali da casa, muita roupa da criançada, e que ele precisava de ajuda pra pôr no carro pra jogar numa lixeira. E eu ajudei. Realmente o saco tava muito pesado, mas parecia que só tinha roupa lá dentro. Peguei o saco, né, parecia roupa mesmo, um bando de roupa. A gente pôs no porta-malas do meu carro e a gente deixou na lixeira ali central da cidade, uma lixeirona grande. Então a polícia falou, nossa, mostra pra gente qual que é essa lixeira. Então a polícia foi até a lixeira e eles viram que, claro, essa lixeira já tinha sido esvaziada várias e várias vezes, e o procedimento de limpeza dessa lixeira era o que, minha gente? Pegar todo o lixo, triturar e depois queimar.
Então a polícia sabia ali que nunca mais eles iriam encontrar o corpo da Nádia. O julgamento para esse cara aconteceu em março de 2008. Ele ficou preso esperando o julgamento. Tudo apontava para ele. Tinha muito sangue na casa, tinha o DNA dele ali, de sangue dele misturado com o sangue dela, que o Blue Star deu para perceber. Esse lance de violência doméstica, esse ciúme todo, a polícia com certeza sabia que era alguma coisa passional que tinha acontecido nessa casa e ele foi julgado. No julgamento, como sempre, ele tinha resposta para tudo. Ele falava que o sangue na casa da Nádia, porque ela estava sempre machucada, ela machucava a mão com faca, machucava a mão com copo quebrado, por isso tinha sangue dela em tudo quanto é lugar. E o pessoal da família falava que não, ela não tinha nada de machucado, hematoma nas mãos, não. Então o pessoal sabia que ele estava mentindo. Ele falava para a polícia que o divórcio iria acontecer de uma forma que ele não estava de acordo, mas ele nunca foi violento com ela, o que era mentira. Nesse julgamento, um dos filhos do casal foi testemunhar contra esse pai. Esse filho falou que a Nádia, como mãe, ela era muito assim, gentil, agradável, fazia tudo para ter harmonia em casa. Mas quem era o capeta da casa era esse pai, o Amir. Ele só rebaixava essa mãe, xingava, puxava o cabelo dela, empurrava, sabe? Ele mostrava ali para todo mundo que ele era o chefe, ele mandava. Então, essa criança, ela é uma adolescente, falou ali no julgamento que ele sim poderia ter tirado a vida dela, porque ele sufocava demais a Nádia, tinha muito ciúme dela e todo mundo via que ele era violento. Então o próprio filho disse no julgamento, ele pode ter feito isso sim, a gente sabe do caráter dele, as coisas que ele falava lá em casa, as brigas que tinha. Ele faria uma coisa dessa e a nossa mãe nunca iria nos abandonar. No final do julgamento, a pena pra esse cara saiu, ele pegou a pena máxima aqui da França, que é 30 anos de prisão fechada. E ele falava que em todo momento do julgamento que ele era inocente, que ele não seria capaz de fazer uma coisa dessa, que era um erro e que sim, a esposa dele saiu de casa porque ela estava cheia de pressão e que ela estava viva e iria voltar. E os filhos falavam, não, você fez alguma coisa com a mãe. Os filhos imploravam no julgamento, pai, conta o que aconteceu, o que você fez com a mãe, onde é que tá o corpo, pai, fala, para todo mundo ficar em paz, poder descansar, enterrar essa história. E ele não confessou, gente, não confessou. Então, mesmo sem achar o corpo, todas as provas apontavam para ele, ele foi preso e atualmente ele está preso. Nesse primeiro julgamento, ele não concordou com a pena, porque ele falou, não, está errado, não vou ficar aqui 30 anos, ele pediu um segundo julgamento. O segundo julgamento do Amir aconteceu alguns meses depois e não mudou nada. A pena foi 30 anos, só que teve um acréscimo aqui, um acréscimo que eu nunca tinha visto. Depois que ele cumprir esses 30 anos, às vezes a gente sabe, vai ter alguma modificação para o bom comportamento, ele vai trabalhar, vai ser um pouquinho menos talvez, mas logo que ele sair da cadeia, ele não vai ficar aqui no território da França, ele vai voltar para o país dele, que é a Argélia. Então eu achei muito interessante, porque às vezes o pessoal vem aqui para tentar melhores condições de vida, apronta o que apronta, enche as cadeias, né? Tem vários estrangeiros, a gente sabe, não somente aqui na França, mas acho que em vários lugares do mundo. Então a pessoa vem, aproveita do sistema, aí depois fica preso, aí sai, e o que acontece? Fica aqui na França, aproveitando de novo da ajuda do governo, vivendo uma vida boa, tal e coisa e tal. Mas esse eu achei legal, sabe? Já que você tá aqui, foi pra cadeia, fez uma merda, quando você sair, não tem conversa não, você volta pro seu país e tá banido de entrar aqui na França. Poderia acontecer isso sempre, né? Evitaria vários casos que eu já contei aqui, de pessoas que vêm aqui pra França estrangeira só pra aproveitar, entra e sai da cadeia e comete um bando de crime. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. A gente sabe que em todo momento a culpa não é da vítima, sempre é da pessoa que cometeu o crime, no caso aqui, o marido da Nádia. Mas a Nádia, ela já tinha pedido ajuda várias vezes para a polícia. Tudo que ela pôde fazer, ela fez. Ela foi na delegacia, ela fez boletim de ocorrência, ela denunciou. Ela com certeza deve ter falado com o irmão dela, que o irmão dela estava ciente das coisas, sabia que eles moravam, né, na mesma casa, mas estavam em camas separadas. Então ela deu vários sinais, ela levantou a bandeira, tipo, eu tô precisando de ajuda. Só que o pessoal ali do lado não teve, assim, uma empatia de dar um empurrão nela, de, Nádia, sai de casa, larga tudo, vem morar aqui em casa, sabe? Às vezes a vítima, ela tá fazendo o que ela pode, mas ela precisa de alguém ali do lado mais forte para dar um apoio. E eu acredito, olhando tudo aí o que aconteceu, que ela não teve esse apoio, ou ela não teve força para sair da casa desse marido, porque ela tinha 5 filhos, a gente sabe que é difícil. Então eu não sei, a gente sabe que a culpa não é dela. Ela fez tudo o que ela podia. E outra coisa também que eu achei interessante nesse caso foi a polícia, que não queria começar uma investigação falando que ela foi embora, e foi esse irmão que insistiu e graças aí a essa insistência toda, esse marido foi preso. Então mais um caso aí de violência doméstica, um cara que perdeu a esposa e não estava querendo dar o braço a torcer, queria porque queria essa esposa objeto
para ele. Ela tinha que ser dele, ele não aceitou um não, mais uma vez aí um adulto que não sabe ouvir um não. Quem sofre com tudo isso são as crianças, 5 filhos que agora vivem sem pai e sem mãe. Como eu sempre falo, são os inocentes, na maioria das vezes, que vão pagar caro pelo erro dos adultos, o egoísmo dos adultos. Esse pai fez o que fez e quem vai sofrer, quem vai ter todo o trauma na vida adulta são essas 5 crianças, que hoje elas crescem aí sem pai, sem mãe. E isso a gente sabe que é um trauma muito grande para a criançada. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui e até o próximo vídeo, galera. Tchau!